O episódio começa com Hassi se encontra com Zaid, que lhe entrega um envelope. Hassi pergunta o que é, e Zaid brinca dizendo que são cartas românticas que escreveu para ele ao longo dos anos. Hassi, surpreso, pergunta se ela está falando sério, e Zaid responde que sim, mas que já passaram dessa fase. Ela então revela que são suas exigências para o divórcio: metade da fortuna dele, metade do hotel, carros de luxo, casa de praia e mais uma lista extensa. Hassi ri e diz que está tudo bem, que prometeu dar tudo a ela. Zaid questiona por que ele está tão feliz, e Hassi responde que, como tem uma filha juntos, tudo ficará para ela. Zaid afirma que não ficará amargurada e que terá encontros românticos. Hassi concorda, dizendo que ela é a mãe maluca de sua filha. Antes de sair, Zaid menciona que conheceu uma moça nova no salão e sugere que, quando ele se cansar pode considerá-la como reserva. No carro, Fikri insiste que Marie não precisava levá-lo, pois poderia pegar um táxi para que Marie não se atrasasse para a reunião. Marie finge lembrar da reunião, e Fikri percebe que ele está triste, mas o consola dizendo que ele fez a coisa certa. Marie reconhece que sempre esteve certo desde o início e que agora entende por que não se encaixava naquela foto. Ele percebe que não poderia correr o risco de ir para a cadeia, mas entende que Cemal é o pai das crianças e que tudo faz sentido agora. Fikri diz que Marie fez muito por eles e que um dia encontrará alguém. Na casa de Aziz, ela, Arun e Emine estão felizes com o retorno de Nergis. Ur corre para abraçá-la, dizendo que sentiu saudades. Arun pergunta como Nergis saiu tão rápido, e ela responde que foi graças aos esforços do pai. Ur agradece a Arun e os convida para tomar o café da manhã preparado por Meral. E Meral comenta como Arun fez tanto para reunir a família novamente. Concorda, dizendo que passaram por muitas dificuldades para chegar ali. Meral reflete que antes de alcançar a felicidade, é preciso enfrentar as dificuldades, e convida para tomar café com a família. Enquanto isso, Gulsum e Emine estão preparando biscoitos e champanhe para levar para o Ur e Nergis, acreditando que ficarão felizes. Nedre aparece e questiona o que estão fazendo e quem deu permissão para isso. Emine explica que Nergis está em casa e que pensou em levar os biscoitos para ela. Nedre responde que Nergis ainda não foi inocentada e questiona se realmente acreditam que ela se safará dessa. Emine pergunta se Nedre não tem pena de Nergis e de tudo que ela passou. Nedre questiona por que Emine se importa tanto, já que Marie nem é seu filho de verdade. Emine responde que criou Marie com todo esforço e amor, e que não é preciso laços de sangue para ser família. Nedre afirma que não dará permissão para elas e sai. Gulsum comenta que Nedre não tem limites, mas reconhece que ela pode estar certa, pois todos agora sabem que as crianças são filhos de Cemal, e talvez Aziz e Cemal fiquem juntos novamente. Emine concorda que Marie pode não ficar com Aziz, mas as crianças precisam de todo o amor possível. Na casa de Aziz, Meral pergunta como farão para encontrar Nekmi em uma semana, e sugere que ele possa ter entrado em contato com algum parente. Meral decide investigar isso, afirmando que se não encontrarem Nekmi, ela mesma o encontrará, não importa onde esteja. Ela diz que precisa ir ver Arun e também Amé. Zual está saindo do elevador quando Marie percebe que ela não está bem e pergunta o que ela tem. Ela responde que está com cólicas indo para a médica. Marie insiste em acompanhá-la, e ela concorda. Durante o caminho, Zual se desculpa por estar tão preocupada consigo mesma e pergunta como está Nergis. Marie responde que ela está com a família. Enquanto isso, Cemal conversa com Arun, que pergunta sobre tudo o que aconteceu. Cemal admite que também se faz a mesma pergunta e conclui que não sabe. Ele pergunta se Arun acredita em destinos, e Arun responde que acredita em decisões e nas consequências delas. Cemal admite que não queria tomar decisões que machucassem Aziz, mas infelizmente chegou a esse ponto. Arun lembra que Cemal mentiu, pois tinha uma família e mentiu para todos. Cemal reconhece isso e pede desculpas a Arun, que o acolheu e acreditou nele. Arun diz que está decepcionado, mas entende o peso de viver com um segredo escondido, pois já passou por isso. Cemal afirma que vive isso todos os dias, mas agora prometeu mudar, recuperar o tempo perdido e viver uma vida mais honesta. Ele informa Arun que quer se divorciar de ele e sair da empresa, acreditando que essa é a melhor decisão, inclusive para Amé. Arun concorda, dizendo que não quer que sua filha sofra mais. E promete fazer o possível por Nergis. Cemal agradece pela compreensão e apoio. Se nesse ponto com Amé está brincando com Alikan quando Cemal chega. Amé corre para o pai e pergunta se ele pode brincar com ele, dizendo que sente saudades de Ur.
Semal responde que claro que sim e pergunta onde está a mãe dele. Ame diz que ela está sempre dormindo no quarto. Ele pergunta se pode ver o Ur, e Semal responde que sim, que outro dia o levará até ele. Alika entrega o controle remoto para Semal brincar com o filho, dizendo que já brincou com ele, mas que ele deve estar entediado. Semal agradece. Ame pergunta ao pai o que eles podem fazer à noite, como assistir a um filme ou brincar. Semal responde que não voltará para casa à noite, pois tem trabalho, mas que no outro dia virá vê-lo. Ame diz que tudo bem, e eles continuam brincando de carrinho. E aparece e comenta sarcasticamente que Semal lembrou que tem um filho, parabenizando-o. Semal pede para que ela não fale assim na frente de Ame. Responde que ele nunca está com eles e que se realmente gostasse da família estaria presente. Ame intervém, dizendo que o pai está com eles, apenas vai trabalhar à noite. E pergunta se ele sabe que trabalho especial é esse do pai. Semal pede para que ela pare, e insiste, dizendo que prometeram ser sinceros com Ame. Ela afirma que Semal escolheu outras crianças e que, de agora em diante, sempre irá embora. Semal diz que isso é mentira e que está apenas suado, pedindo para Ame trocar de roupa. O menino concorda. Semal acusa Yi de estar tão perturbada que prefere magoar o próprio filho para atingi-lo. Yi responde que não é ela quem está magoando o filho, mas sim ele. Semal não responde e apenas entra no carro e vai embora. No carro, a advogada liga para Semal e informa que conseguiu a localização de Nekmi, enviando os detalhes para ele. Semal diz que chegará lá em 10 minutos, pois está próximo do local. Enquanto isso, Zual está no médico fazendo um ultrassom. A médica informa que está tudo bem com os bebês, mas há uma surpresa, são gêmeos. Zual fica nervosa, perguntando se há algo errado. Semal chega ao local onde viu a foto da internet e pergunta ao homem se conhece a pessoa da foto. O homem confirma que sim, que costuma ir lá 2 vezes por semana para comer e depois vai embora. Semal pergunta se sabe onde ele mora, mas o homem diz que não. Então Semal deixa seu cartão e pede que o homem o informe caso apareça. O homem fica desconfiado, mas acaba concordando. Marie está andando com Sural que bebe suco, e ele diz que ela deve tomar aquilo todos os dias, pois é forte e manterá sua saúde. Ela pergunta o que tem ali. Ele responde que tem de tudo e ela comenta que é gostoso. As gêmeas também gostaram, pois ela parou de sentir dores. Ele fala que o pai dela será um homem de muita sorte por ter 2 meninas e pergunta quando ela contará ao pai quem ele é. Sural fica sem jeito, diz que ele mora no exterior e que ainda não contou, nem sabe como lidar com isso. Ele pede desculpas por ter se intrometido, mas confessa ter se emocionado com as gêmeas. Semal, no carro, liga para a advogada e relata que foi ao local, mas ninguém sabe nada sobre Nergis, embora tenha deixado seu contato com o garçom. Diz que agora só resta esperar e pede que ela não conte nada a Zi para não deixá-la triste, e ele concorda. Meral agradece a Sural pela moradia e diz que não sabe como retribuir. Sural responde que é ela quem agradece, pois a companhia de Meral foi importante e que serão grandes amigas. Meral concorda e diz que quer ir com Sural na próxima consulta médica. Sural revela que sentiu dores e foi ao médico com Marie, que não quis deixá-la ir sozinha, e lá descobriu que terá 2 meninas. Meral se alegra e pergunta se ela contou a Marie, mas Sural admite que não teve coragem. Meral insiste que ela deve contar, pois terá 2 bebês, mas Sural diz que precisará do amor dele, não apenas das obrigações. Meral concorda, pede desculpas se foi exagerada e Sural entende. Meral recebe uma mensagem e Sural pergunta se é Hassim. Ela confirma, dizendo que ele a levará para a casa da Zaid. Ao se despedirem, Sural deseja que tudo se resolva logo. Ur brinca na sala e ao ouvir batidas na porta, vai abrir e se surpreende ao ver o pai. Fica feliz e pergunta se ele vai entrar, mas Semal diz que não, que quer que eles saiam para se divertir, pois passaram muito tempo presos em casa. Ele pede que o Ur chame a irmã. O Ur corre feliz e Nergis aparece. Azi acha a ideia boa e pergunta se Semal sabe algo sobre Marie, mas ele diz que ainda não. Ele promete que o encontrará, não importa onde esteja. Nergis pergunta se podem sair e ele confirma, dizendo que o expresso de Semal está partindo, e saem todos felizes com ele imitando um trem. Eles se divertem, alimentam pombos, comem algodão doce e outras guloseimas, compram brinquedos e brincam na praia com bolhas de sabão e arco e flecha. Em um momento, Azi fica com a boca melada, Nergis avisa e Semal vai limpar, deixando-a envergonhada. Ele dá um beijo na filha e todos se emocionam.
Ele comenta com a filha que não se importa mais com o divórcio e que ficará em Londres com ela. Depois encontra Zaid na beira da piscina e pergunta o que ela faz ali. Zaid responde que comemora o divórcio com vinho. Ele sugere que façam uma festa para celebrar, mas Zaid diz que não quer se divorciar. Ele rebate, dizendo que agora são livres, podem fazer o que quiserem e que aceitou a situação. Zaid responde que está feliz por ela, mas não quer se divorciar. Ele aconselha que desista, pois o marido ama outra pessoa. Zaid diz que não desistirá, mas ele insiste e se despede, pois tem coisas a resolver. Aziz e Cemal sentam-se num banco, observando Nergis e Ur comprando pipoca. Ele diz que jamais deixará o sorriso da filha desaparecer. Aziz acredita nele e ele reforça que agora, mais do que nunca, cumprirá a promessa. Nergis chega e comenta que parece um sonho estar com os pais. Ur brinca dizendo que é real, que Meral os acordou pela manhã. Todos riem. Cemal afirma que aquilo é só o começo, que terão muitos dias felizes. O celular dele toca. Nergis brinca que acabaram de falar em felicidade. Ur o chama para ver um peixe, e Cemal recusa a ligação, enviando mensagem para Zaid, que responde que Henry está com febre alta. Ele promete ligar de volta, atende e pede que ela se acalme, diz que estará lá logo e que tudo ficará bem. Depois avisa aos filhos que Henry precisa dele, mas que voltará em breve. Ur pede para ir junto, mas Cemal diz que não é necessário e parte. Enquanto isso, Meral e Hassi chegam em casa. Ele pergunta onde deixar as malas e ela indica o lugar. Ele pede água e quando entram na cozinha encontram Azado no escuro. Meral se assusta e pergunta por que não acendeu a luz. Ele diz que não percebeu. Ela pergunta por que está comendo torradas e a comida na geladeira, e ele responde que não precisa mais. Ela sugere irem à sala, pois vai preparar bolinho e chá. Enquanto cozinha, reflete sozinha, que poderia ser feliz se soubesse que será pai, mas prometeu a ele em não contar. Id se arruma diante do espelho, dizendo que acredita que Cemal voltará para casa. Mas Hassi insiste que nem todos cuidariam de um adolescente, das mães e do irmão como ele fez. Responde que parece que estão virando irmãos de verdade, e Hassi concorda. Falam sobre Cemal não sair mais da vida dos filhos. Comenta que viu o pai tarde demais, mas que pelo menos, os filhos terão a infância ao lado dele. Meral sussurra que Aziz também pode ser feliz. Hassi pergunta o que ela disse e ela desconversa, dizendo que a vida trará o que for bom, convidando para comer o bolo. Cemal chega até que está com Henry. Pergunta como ele está, ela responde que a febre baixou, mas que ficou desesperada sem saber o que fazer. Cemal pergunta se ela bebeu, e ela admite que sim. Ele se irrita, dizendo que não acredita que ela usou a doença do filho para trazê-lo. Ela confessa que sim, pois, caso contrário, ele não viria. Ele pede que ela pare com as mentiras, diz que já falou que o casamento acabou e que não insista. Ela apenas pede que ele fique aquela noite com o filho. Acorda feliz ao ver o pai, e pergunta se ele vai dormir com ele. Cemal deita-se e diz que sim, abraçando o filho.